Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, trazendo lições preciosas, ensinamentos do coração de Deus para o seu coração. A cada manhã estamos aqui, quase todas as manhãs, fazendo devocionais, ensinamentos preciosos, que eu tenho certeza vão abençoar em muito o seu coração. E hoje continuamos a nossa jornada ao longo do livro dos Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos estudando juntos. Hoje vamos adentrar no Salmo 113. Ou seja, começamos lá do Salmo 1, já estamos avançando dia a dia no Salmo 113. Um salmo cujo título aqui na minha Bíblia está: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo 113, de 1 até o 9, diz o seguinte: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí, você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Aleluia. Começa com aleluia e termina com aleluia o Salmo de número 113. Mas que tipo de lições preciosas? Qual é o tema central do Salmo 113? Sem dúvida nenhuma, se nós pudéssemos dar um título a esse salmo, seria a grandeza do nosso Deus. Como Deus é grande, como Deus é majestoso, como Deus é maravilhoso na vida dos que confiam nele. A grandeza do nosso Deus é o tema desse lindíssimo salmo. São 9 versículos para abençoar o nosso coração. É interessante que esse salmo dá o início ao Halel, ou seja, ao aleluia dos judeus. O Salmo 113 é o Salmo 118 formam o Halel egípcio, ou o louvor egípcio, que era entoado pelos judeus nas ocasiões das principais festas religiosas: a festa da Páscoa, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. É interessante que o Salmo 113 e o 114 eram cantados antes da refeição da Páscoa, e os Salmos 115 a 118 depois da refeição. Como uma referência a egípcio, deve-se aqui ao fato de a primeira Páscoa ter sido celebrada lá no Egito, conforme nos ensina Êxodo 12, 21 ao versículo 30. É interessante que o Salmo 114 fala diretamente do Êxodo, mas o tema de levantar os pisoteados, aqueles que estavam sofrendo, aparece no Salmo 113, a nota de louvor em conjunto no Salmo 115, as ações de graças pessoais no Salmo 116, a visão de mundo no Salmo 117 e a procissão festiva no Salmo de número 118. Isso faz com que essa série apropriada de aleluias, do povo de Deus, marca a salvação que começou no Egito e que se espalhará entre as nações. E nós sabemos que quem salva, as pessoas entre as nações é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito provavelmente esses salmos também compõem o hino cantado por Jesus e seus discípulos antes de saírem para o jardim do Getsemane, lá em Mateus capítulo 26, versículo 30, tá bom? Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto, nós observamos no texto uma convocação solene. Uma convocação solene do versículo 1 ao versículo 3. Encontramos nesse trecho uma convocação a todos para um culto universal. Em primeiro lugar, vemos quem deve adorar. Na parte A do versículo 1. Nós vemos aqui uma ordem para os servos do Senhor louvarem ao Senhor com toda a sua devoção, com toda a sua alma.
a ser dada apenas ao Senhor e mais ninguém, mas só ao Senhor. Louvar é uma oferta essencial em todas as festas solenes do povo de Deus. Ou seja, é a mirra e o incenso do louvor subindo as narinas do Senhor lá nos céus. Já o termo servos do Senhor veio a ser uma descrição padrão de toda a comunidade adoradora no período pós-cativeiro babilônico. É o que nós vemos em Esdras, capítulo 5, versículo 11, Neemias 1, 10. Nós vemos que aqueles que louvam melhor a Deus, aqueles que o servem melhor, verdadeiramente o serviço é um louvor a Deus. Vou repetir, o serviço é um louvor a Deus. No segundo momento, vemos a quem adorar. Qual é o objeto da nossa adoração? Na parte B do versículo 1. O nome do Senhor é o objeto, e não de qualquer outro rei terreno ou líder religioso. Apenas o Senhor deve ser louvado, e só a Deus devemos prestar culto, pois nenhum outro nome é merecedor do nosso louvor e adoração a não ser o nosso Senhor. Tá bom? Num terceiro momento, vemos quando devemos adorar. No versículo 2 ao versículo 3. É interessante, o louvor deve ser perpétuo, universal, contínuo, cotidiano, diário. Esse louvor vai além do tempo, porque é agora e para sempre, conforme diz o texto sagrado. E também além do espaço, porque fala do nascimento ao ocaso, do leste ao oeste. Os adoradores são parte de uma vasta companhia que se estende além da imaginação do tempo e no espaço, conforme convém a soberania de Deus entre a terra e o céu. É interessante que a compreensão mais completa desta visão só veio através do ministério de Jesus, através da proclamação do evangelho por todo o mundo, para que sejam salvos através de Jesus de Nazaré. Tá bom? Segundo pontinho que queremos trazer para você, vai do versículo 4 ao versículo 6, um trono glorioso. Um trono glorioso, versículo 4 a 6. Ou seja, qual é o motivo do louvor? Os versículos anteriores, eles nos mostram isso. E vemos aqui que o motivo do louvor é exaltação, glória e a grandeza do nosso Deus. Num primeiro momento, vemos o mais elevado na terra. O nosso Deus é o mais elevado na terra, é o que diz a parte A do versículo 4. O Senhor é mais elevado que os mais elevados homens, e é elevado não apenas entre algumas nações, mas acima de todas as nações é o nosso Deus. É excelso não apenas entre as nações, mas sobretudo acima de todas as nações, porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Num segundo momento, vemos que o nosso Deus, que tem esse trono glorioso, é o mais exaltado do céu. Ele é o mais exaltado no céu. Vemos na parte B do versículo 4, ou seja, os próprios céus quase se perdem de vista abaixo do Senhor. A sua entronização é tão elevada que ele precisa se abaixar para ver o céu e a terra. É interessante que a glória do Senhor não pode ser exibida por todo o universo visível, nem mesmo pela pompa solene dos exércitos angelicais. A sua glória está acima de toda concepção, de toda imaginação, de todos os céus. No terceiro momento, vemos o Senhor incomparável. O Senhor incomparável. No versículo 5 do Salmo 113, quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ou seja, Deus é incomparável em seus atributos, em suas obras, em suas maravilhas. Só Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, soberano. Só Ele é o Criador, o provedor, o Redentor. O profeta Isaías pergunta o seguinte: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a eles? Lá em Isaías 40, versículo 19. E o próprio Deus pergunta: a quem, pois, me comparais para que eu lhe seja igual, diz o santo? Lá em Isaías 40, 25. Hoje Jesus Cristo, o Rei dos Reis, conforme diz Apocalipse 19, 16, ele está exaltado acima de todos os céus.
É o que diz Efésios 4:10 e Filipenses 2, de 9 a 11. No quarto momento, vemos o observador universal. Deus como observador universal. É interessante que não é a transcendência de nosso Senhor que cativa o salmista, mas sim sua disposição de se inclinar e de prestar atenção nos simples mortais, que nem sempre, infelizmente, o reverenciam e dão a ele a glória e a honra que o Senhor merece. Resta afirmar, portanto, que o trono de Deus não é apenas o trono de glória, mas também um trono de graça, conforme se pode ver nos versículos que se seguem de 7 a 9, que é o nosso terceiro pontinho. Salmos de 7 a 9, Salmo 113, nós vemos as ações poderosas do Senhor. Esses versículos olham para trás, né? Lá para o cântico de Ana, em 1 Samuel 2:8, e ele traz de volta essas palavras de Ana, né? Exaltando o Senhor. Num primeiro momento, vemos o Senhor exalta o humilde. No versículo 7 e 8 fala sobre isso, ou seja, o Altíssimo cuida dos mais humildes e daqueles que se humilham diante dele. O monturo era um monte de cinzas onde ficavam as párias da cidade, os pobres, indesejados e os doentes, é o que diz Jó 2 a 8. O Senhor visita os rejeitados, os transforma, os levanta, os honra. É interessante que o Senhor não faz nada pela metade. Quando ele ergue os homens do pó, ele não fica satisfeito até que os coloca entre os nobres do seu reino. É o que Deus faz, sentar entre os príncipes. Nós somos feitos para Deus, reis e sacerdotes de Deus, e reinaremos para todo sempre, conforme nos ensina a palavra. Em lugar de pobreza, ele nos dá a riqueza de príncipes, e em lugar de desonra, ele nos dá uma posição mais elevada do que dos grandes da terra. No segundo momento, vemos o Senhor faz fértil a mulher estéril, no versículo 9, para fechar. Ou seja, esse versículo traz à baila a história de Ana, uma mulher estéril, a mãe de Samuel, a quem Deus deu um filho, né? O profeta, o sacerdote, o juiz Samuel, além de outros filhos depois de Samuel. Deus curou outras mulheres estéreis na Bíblia Sagrada, como Sara, Rebeca, Raquel, a mulher de Manoa e Isabel, mulheres estéreis que Deus fez com que gerassem filhos para a glória dele, como milagres divinos, como obras maravilhosas do Senhor. Ter filhos naquela época, até hoje, é uma questão de honra, principalmente para os orientais. Por outro lado, não tê-los é um problema e é uma espécie de emblema de grande maldição. Sendo assim, transformar um útero estéril como um deserto num canteiro de vida, como um pomar frutuoso, era uma expressão eloquente das maravilhas de Deus, da bondade de Deus. Então, vemos que esse salmo também termina com um grande aleluia e provê uma conclusão adequada, com uma espécie de hino triunfal de louvor ao nosso Deus, o nosso majestoso e gracioso Senhor. A música conclui num tom principal. O salmo é um círculo terminando aonde começou. Começa com aleluia e termina com aleluia, porque aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Louvando ao Senhor desde a sua primeira sílaba até a última sílaba, desde a primeira palavra até a última palavra. O salmo da nossa vida tem a mesma característica e quer jamais conheça uma pausa e uma conclusão. Louvemos, adoremos e exaltemos ao nosso Deus. Então, não há momento que possamos deixar de louvar ao Senhor, porque o Senhor é grande, é maravilhoso. Vimos os 3 pontinhos, né? As ações poderosas do Senhor. O Senhor exalta o humilde, o Senhor faz fértil a mulher estéril. Nós aprendemos num segundo ponto, o trono glorioso de Deus, versículo 4 a 6. Ele é o mais elevado na terra, ele é o mais exaltado no céu. O Senhor é incomparável e o Senhor é o observador universal. E também vimos a convocação solene, o chamado universal a um culto universal de adoração e louvor ao Senhor. Aprendemos a quem devemos adorar, né? Quem deve adorar, que pessoas devem adorar, que criaturas devem adorar, a quem devemos adorar e quando devemos adorar. Foi o que nós aprendemos na convocação
solene. O título é A Grandeza de Nosso Deus. Então que você guarde isso no seu coração, que você se torne em Deus um grande adorador, alguém que louva, agradece, dá ações de graça diante do Senhor e seja uma bênção para a glória de Jesus. Amém? Isso é o que nós aprendemos no Salmo 113. Espero que tenha sido bênção na sua vida, esse lindo trecho da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor te liberte de tudo aquilo que te oprime, que você seja liberto, todo cativo seja liberto, seja curado, restaurado, tocado, abençoado pelo Senhor Deus. Que você reconheça as grandes obras do Senhor, as maravilhas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e que você se levante de fé em fé, de glória em glória, como um verdadeiro adorador, como alguém que adore ao Senhor, louve ao Senhor em espírito e em verdade, porque é a estes que o Senhor está procurando, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu sou o pastor Giovani. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar aqui nas recomendações para que você receba os nossos vídeos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, Facebook, Spotify e todas as nossas mídias sociais, tá? Então, aqui no link de descrição também tem todas as informações, se você sentir no coração o desejo de colaborar com esse ministério pastoral. Faça isso, exerça generosidade, você vai ver o que Deus fará na sua vida. Desde já nós agradecemos o seu carinho, o seu afeto, por você estar aqui conectado conosco. No link de descrição também tem os dias, horários de culto, o endereço da igreja, todas as nossas programações que estão aqui no link de descrição, as nossas mídias sociais, os nossos telefones, os horários de culto, o endereço da igreja. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. É bem fácil de procurar, coloca no Google, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar todas as nossas mídias sociais e também as mídias sociais do pastor Giovani. Nos ajude a chegar mais longe. Por isso, compartilhe esse link com outras pessoas. Deixe o seu nome, de que cidade você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração ou qualquer testemunho. Deixe no link de descrição aqui embaixo, nos comentários. Nós queremos interagir, ouvir a sua história, ver aquilo que Deus falou ao seu coração e nos alegrarmos junto com você. Se você também tiver qualquer pedido de oração, coloca nos comentários. Nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Eu quero também deixar um convite para você. Toda quarta-feira, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha, nós temos o culto da fé. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto da juventude, jovens e adolescentes, toda sexta-feira às 20 horas, na nossa comunidade, na nossa igreja Casa na Rocha. E no domingo, 2 cultos, Escola Bíblica Dominical, um culto matinal, às 9 horas da manhã, e às 19 horas temos o culto da família, que é o nosso culto principal. Venha fazer parte dessa família abençoada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para Denise, Toninato, Preciosa, o Davi Renan, Deliane José, a Regina Ribeiro. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus os abençoe. Um grande abraço, beijão do pastor Giovani. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.